Salve, salve, salve todos! Mais uma vez aqui estamos, levando informações para o despertar do raciocínio, falando racionalmente e mostrando o que significa o maior conhecimento de toda a história da humanidade, que é a cultura do terceiro milênio, a cultura racional, que na verdade é o encontro com a nossa individualidade que estava perdida e que agora no terceiro milênio temos o privilégio de reencontrá-lo e podermos assim nos conhecermos, sabermos quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos, através do estudo de si mesmo, de uma forma simples e natural, na nossa própria casa, onde estivermos, apenas lendo e relendo com atenção, com sentimento ligado a esta leitura que é proporcionada de um mundo superior, que encontra-se toda a informação da nossa origem, da nossa formação e criação e geração, como do universo, nas páginas brilhantes dos livros Universo em Desencanto, que compõem a cultura do terceiro milênio, que é a cultura racional, esta cultura transcendental, que vem com o objetivo de desenvolver nossa verdadeira essência divina, que é o nosso raciocínio, fonte de toda a luz do saber, para podermos conhecer todo o nosso passado e nosso presente e futuro, com base e com lógica, tudo isso esclarecido por este habitante do mundo superior que aqui na Terra chegou no dia 30 de dezembro de 1903, vestindo a roupa de um vivente como nós, mas sendo diferente por representar ele a consciência suprema do universo, que personificou-se neste brasileiro, esse grande cidadão carioca, que no dia 30 de dezembro de 1903 chegou aqui na Terra, nascendo a 1h30, na rua Barão do Iguatemi, para nos esclarecer a nossa verdadeira origem, nos provar e comprovar o porquê que aqui estamos nessa situação de desconhecimento, e por esse desconhecimento sermos sofredores mortais, vivendo como pensadores, sem saber por que pensávamos, e assim ele, este raciocínio superior a todo raciocínio, veio nesta missão de desenvolver o nosso raciocínio, fonte da origem do nosso mundo superior, ponto básico e fundamental que nos conecta com este mundo superior. Então a cultura que ele nos transmite, nos presenteou para nos enriquecer, que encontra nesta obra transcendental, cósmica, que é a cultura racional, que está inserida todos os ensinamentos deste mundo superior, ditado por esse habitante que veio diretamente desse mundo, o superior racional, que é o racional superior, que materializou, personificou a luz divina, providenciando nessa escrituração racional para nos ensinar, através das informações inseridas ali nestes livros ditados por ele, todo o conhecimento da nossa origem, da origem da nossa vida aqui neste mundo, da formação deste segundo mundo, como também do universo, e provando e comprovando com base e com lógica, e nos dando todos os ensinamentos precisos e necessários do princípio e fim deste antimundo e do universo. Antimundo, porque antes de estarmos neste mundo, fomos habitantes desse supermundo cósmico, denominado dentro dessa cultura divina cósmica racional, a cultura racional, que é a cultura do terceiro milênio, que tem como objetivo integrar todos a esta nova fase natural da natureza do terceiro milênio, pelo desenvolvimento do raciocínio, e religando todos a essa fonte da vida deste mundo superior, este meta-universo que é o mundo racional. E assim está definido de forma clara, simples, com base e com lógica, a origem da nossa existência neste mundo,
como também a formação da criação deste antimundo. Como eu disse, porque antes de sermos habitantes deste mundo, fomos habitantes desse supermundo cósmico, numa composição de vida eterna, constituída através de um corpo de energia, de massa cósmica puro, limpo e perfeito, e que por livre-arbítrio nos deformemos nesse corpo de matéria constituído por essas duas forças elétrica e magnética. E assim, independentemente de crédulo, diria assim, de religião, de guru, de líder, este conhecimento que é direcionado a toda a humanidade, e assim é um conhecimento individual entre a pessoa e esta luz divina que está em forma de conhecimento, materializado neste livro que não pertence exatamente a este campo elétrico e magnético, visto que todo o conhecimento que possuímos aqui no chão é derivado simplesmente desse mundo de experiência, desse mundo de expansão, desse mundo espiritual, elétrico e magnético, que tem como objetivo o despertar da nossa imaginação e do nosso pensamento através de uma ação intuída na nossa mente, através dessas duas máquinas. Assim sendo, todo o saber humano é derivado simplesmente do pensamento que pegou tudo que a imaginação criou, desenvolveu e buscou um aperfeiçoamento, e nesse desenvolvimento perdendo-se nos mistérios, enigmas e fenômenos, porque o pensamento e a imaginação são duas máquinas formadas do chão, e quando elas foram desenvolvidas, tudo já estava formado, tudo já estava gerado e criado, e por essa razão desconhecemos a origem da causa de todos esses feitos, como também a força que gera todos esses efeitos, que deriva exatamente a força do nosso pensamento e da nossa imaginação, mostrando a todos que têm uma sensibilidade psicológica de que todo produto do conhecimento que adquirimos durante esses milênios de anos no processo de evolução, devido às transformações e mudanças de infinidade de civilizações que passamos para encontrarmos com a razão e a definição. Então, assim sendo, está confirmado essa derivação de todo esse artifício criado aqui no chão, que é a cultura artificial, que nos preparou, nos lapidou, nos evoluiu através das filosofias, das doutrinas, das religiões, dos crédulos e da ciência, que tenta exatamente nos reconduzir a um plano de libertarmos exatamente das crenças e buscando uma iluminação, essa iluminação dentro desse artifício, dessa luz artificial, essa luz do fogo, mas que não conseguimos transcender esse campo eletromagnético por estarmos aprisionados por essas duas máquinas do chão, que é a imaginação e o pensamento, que floriu como produto exatamente do desenvolvimento das nossas células mentais, da nossa hipófise, que é através dessa força da natureza. E agora chegou o momento, através das sucessivas transformações evolutivas da natureza, através de seus movimentos, porque nada se perde, tudo se transforma, de alcançarmos o conhecimento de si mesmo, se conhecer, saber quem somos, para onde vamos e como vamos. E assim sendo, foi que este habitante do mundo superior, ao ver nosso amadurecimento, nosso ponto máximo de evolução e alcançarmos a esse estágio de buscarmos a razão, e encontramos com, diria assim, esse ponto evolutivo de honra ao nosso próprio mérito, de sabermos e conhecermos o que é ser racional e deixarmos de sermos animal, e compreender o porquê que estávamos nessa categoria de animal racional, deformado como bicho racional, junto com os bichos irracionais neste mundo de matéria. Assim é a cultura racional, que é ditada por esse habitante do mundo superior, o senhor Manuel Jacinto Coelho, que nos esclarece e mostra que o objetivo maior dentro do estudo dessa cultura cósmica transcendental e natural,
que foi providenciada para esta luz maior do universo, que é o racional superior, que elaborou a escrituração racional, que é a cultura racional do terceiro milênio, vem trazendo exatamente para o ser humano o poder dessa luz para que possamos absorvê-la através da leitura dos seus livros, ditado por ele, Universo e Desencanto, que é a luz transformada em informação, para nos dar o conhecimento e de passarmos a nos conhecer e conhecer o caminho e a estrada a trilhar para sabermos como nos libertar deste encanto que estávamos aprisionados do elétrico magnético sobre o comando do pensamento e da imaginação. E assim sendo, o estudo natural dessa cultura cósmica racional, ela proporciona ao seu leitor atento uma detalhada descrição da nossa verdadeira origem, da origem da humanidade, da origem da natureza, da origem dessas 7 partes do porquê assim somos: sol, lua, estrelas, água, terra, animais e vegetais. Também revela o porquê que dependemos dessas 7 partes, qual a razão que nos leva a ser dependente por termos exatamente nos subdividido em cada reino dessa formação, desse conjunto, do qual denominamos de natureza, essa natureza desse mundo elétrico magnético, aonde estamos vivendo como animal, por estarmos animados por essas duas forças, a elétrica e a magnética, que nos lapida, nos prepara. E assim sendo, tudo isso proporciona-se uma questão de semântica, né? Semântica. Então, mas na realidade, o que vem ser a semântica, né? Já que falamos em semântica, na realidade, semântica é fruto de um estudo elaborado pela imaginação e o pensamento, que nos dá, dentro dos ensinamentos, ou dos esclarecimentos criado pela imaginação e desenvolvido pelo pensamento, através das palavras, que é esse instrumento de trabalho para a nossa evolução e nosso desenvolvimento aqui no chão. Por isso que a palavra significa é um prefixo que tem o significado instrumento, lavras, que quer dizer trabalho. Então, o trabalho, que é essa natureza vibratória, energética, energia, que é uma força geradora de vida, que atua, cria um trabalho para a nossa evolução. Então, usou desta ciência artificial, a semântica, dentro da linguagem, que tem o significado de dar a cada palavra, ou frase, ou texto, um grau de compreensão de acordo com a língua, porque o único animal dentro dessa categoria de bicho racional, dividido em duas classes A e B, classe do animal racional e o animal irracional, com inúmeras espécies, e dentro exatamente dessa categoria da formação racional, o único animal que tem o domínio da língua, da comunicação, da informação, é o animal de origem racional, esse instrumento que tem o poder de ser livre pensador, por possuir uma essência de uma natureza, de uma força maior, que foi deformada, degenerada, e que agora estamos no estágio dentro da fase racional, esta fase que é o auge máximo da evolução do ponto de honra alcançado pelo animal racional, de chegar até o conhecimento de si mesmo. Então, a semântica é esse estudo criado pelo pensamento e a imaginação, já que todo conhecimento é derivado da máquina do pensamento e da imaginação, elaborado pelo ser humano, sobre a atuação e o comando dessa natureza eletromagnética, e que pertence à semântica, a uma área da linguística, e tem a cultura racional, ela tem a sua opção. O racional superior, o senhor Manuel Jacinto Coelho, ele não usou da linguística, ele usou da linguagem, a linguagem natural, popular, para dar compreensão
a todos nós da nossa formação, da nossa origem, e nos dizer quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos e para onde vamos, tudo isso detalhado através do ditado por ele feito, que está transcodificado, esse ditado materializado em informação, que nos dá o conhecimento para sabermos a nossa origem verdadeira, saber de onde somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos. E assim, a cultura nacional tem a sua própria semântica natural, que nos dá exatamente a compreensão e o significado novo às palavras, criando um neologismo, assim como o milênio, ela tem dentro da cultura nacional uma semântica de compreensão que atribui o primeiro milênio à força da energia magnética, que com seu poder e comando desenvolveu a primeira máquina do nosso cérebro, que é a máquina da imaginação, que está interligado exatamente às imagens em ação, que no início da nossa formação, ao ressurgirmos do chão, após a nossa extinção, sobre o início da matéria, formada pela água e a terra, derivado da goma e da resina, produzida a transformação degenerativa da planície racional, que constituiu a composição dessa formação, desse conjunto, a qual denominamos de natureza, que é esse mundo elétrico magnético, que dentro do seu tripé criou exatamente a natureza eletromagnética, que formou o artifício, esta arte criadora, criando esses artistas que somos nós, pelo desenvolvimento e movimento evolutivo neste mundo espiritual, que é esse mundo de experiência, de expansão e especulação que levamos durante o primeiro milênio sobre o comando do magnetismo, que condensou esse corpo orgânico para vestir a nossa essência da vida, por termos perdido o nosso corpo original de massa cósmica, que subdividiu-se nessas 7 partes, do qual nós temos uma substância patenteando a nossa ligação com esse reino da vida, que é o Sol, a Lua, as estrelas, a água, a terra, os animais e os vegetais, que se harmonizam fluidicamente para constituir, compor, formar numa semente de vida, que é o sêmen, esta goma líquida, que é na realidade a energia elétrica magnética transformada em líquido para ser plantada naquele ponto que outrora, quando nos extinguimos, foi plantada sobre a resina, que hoje o que nós reconhecemos e adjetivamos como terra, que outrora foi feito pela torrefação, da transformação da resina, que foi oriunda da goma, que deformou-se, transformou-se da planície racional num processo de transformação e degeneração do rebaixamento vibratório, que criou essa polaridade, formando esse campo eletromagnético. E assim, no estágio que vamos conhecer durante essas 21 eternidades, que está esclarecida numa linguagem simples, popular, clara, dentro da cultura racional, ditado pelo senhor Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, e que vai revelando cada estágio de formação que tivemos nesse processo de deformativo, ao nos extinguirmos sobre essa polaridade que deu consequência a essa multiplicidade de seres, de vida, e que fomos desenvolvidos por esse campo eletromagnético, essas duas energias, essas duas forças vibratórias, visto que o nosso corpo orgânico é de uma condensação e materialização da energia eletromagnética, tendo e possuindo a parte vibratória, que está localizada na hipófise. Hipo significa inferior, fis natureza, nas células de natureza inferior, mental no nosso cérebro, que está exatamente constituindo essas duas máquinas primordiais da nossa evolução, que nos anima, embora a mente em desequilíbrio, por isso somos animal, por sermos animados por esses dois fluidos, dessa natureza energética, que é a natureza elétrica e magnética. Assim sendo, a imaginação e o pensamento, e o primeiro milênio, a qual o racional superior produzia dentro dos seus conhecimentos, foi o desenvolvimento da imaginação, que está interligado aos ponteiros que regulam o relógio, que é a nossa cabeça, da visão, está ligado à visão, está ligado à audição,
está ligada ao olfato e também à fala, à comunicação e à língua. E aí foi 7 eternidades que levamos para apurarmos essa primeira máquina, porque a máquina ela tem a função natural dentro dessa criação desse mundo espiritual de experiência, evolução e expansão, de fazer a transformação dessa energia em outra, no processo evolutivo, utilizando assim o poder e a força para transformar, evoluir, lapidar, preparar e produzir o efeito para chegarmos a esse estágio que nos encontramos atualmente, que é o terceiro milênio, para podermos conhecer a nossa razão de ser e nos conhecer e desenvolver a nossa verdadeira máquina original, que é a máquina do raciocínio, o habitante do mundo racional, que é um quântico de energia da vida, fonte da vida, que perdeu-se ao se extinguir em cima do início da água e da terra, o seu corpo original, que deformou-se nessas 7 partes. E assim, a semântica racional é esta linguística que o racional superior usa para milênio, porque dentro da semântica do pensador e imaginador, o milênio significa 1000 anos. Dentro da semântica transcendental, racional, cósmica, ditada pelo seu Manuel Jacinto Coelho, a palavra milênio possui uma compreensão que está exatamente contextualizada às 7 eternidades que preparou o desenvolvimento desta máquina para que ela realizasse e completasse sua função de transformação na nossa evolução para chegarmos à fase da civilização, que era o desenvolvimento da segunda máquina, que era o segundo milênio, a energia elétrica, essa luz artificial, oriunda do Sol, desse campo eletromagnético, fruto da apuração da energia magnética, que pegou tudo que durante essas 7 eternidades foi feita, elaborada através das imagens em ação, que foram feitas as marcações, nessas marcações criadas as palavras, os números dentro dessa força energética, dessa máquina mental do ser humano, do animal de origem racional, livre e pensador. Então, o pensamento, a segunda máquina, que está exatamente sitiada nessa parte cerebral do hemisfério direito, apurou tudo que é a imaginação do hemisfério esquerdo, apoiado pelo córtex e sob o comando e a orientação da pineal, que é a epífise, epi, prefixo grego, uma célula de natureza superior, que é a coroa divina, a consciência do ser humano, que estava adormecida, aguardando seu tempo de desenvolvimento, de despertar o milênio, ou seja, a ligação com a energia natural dela, porque o segundo milênio é o comando da segunda energia que constitui a formação evolutiva dessa natureza eletromagnética, que é a luz artificial elétrica que aperfeiçoou tudo que a imaginação, o magnetismo criou. E por essa razão é que todo o saber humano é derivado da máquina do pensamento e da imaginação, fazendo essa preparação para a nossa evolução. E agora chegou a fase do terceiro milênio, que é a fase da terceira força no nosso estado mental, psicológico, que é a nossa natureza verdadeira, um encontro com a nossa verdadeira natureza, que é racional. E para que seja desenvolvida essa natureza, temos que ter contato com essa terceira força, essa terceira energia, que é a energia racional. Assim é que o racional superior usou desse método arcaico, esse método antigo, que é a leitura, para poder exatamente desenvolver a máquina do raciocínio, já que a máquina da imaginação, que fez toda essa elaboração de preparação e lapidação para a nossa compreensão dentro da formação das palavras, pegou as letras no primeiro milênio, na marcação, começamos a marcar, criando uma letra, cada letra fomos dando exatamente um quântico energético para que a máquina da imaginação pudesse transformar ali aquela palavra num estado de consciência, dentro desse estado inconsciente, por desconhecimento de si mesmo, mas que fomos aperfeiçoando essa inconsciência para um grau de inconsciência. Por essa razão é que a semântica ela dá um estado de compreensão a cada palavra.
e por tudo ser uma questão de semântica, dentro desse alfabeto artificial, aonde a natureza criou todo esse artifício, o artifício criou toda toda essa arte da filosofia, que é o amor ao saber, da filosofia criou as doutrinas, seja ela espiritualista, religiosa ou política, para uma organização da civilização no processo de mudança e evolução, chegando à busca por uma religação com o invisível, com o plano transcendental, e aí foi surgindo as religiões através desse conhecimento, através desses amantes do saber, que foram formando todo aperfeiçoamento e criando toda uma semântica para nos lapidar, nos preparar, nos domesticar, nos amensar a nossa parte, diria assim, feroz, pois ressurgimos do chão como monstrengos, como monstros, monstradões, primitivos selvagens mais adiantados, que eram os homens da caverna, até chegarmos à fase da civilização, formando as primeiras civilizações de guerreiros, combatentes, conquistadores, que é a civilização ariana, por sermos o centro astrológico, até dentro desse processo chegarmos à fase da razão para termos a definição do nosso ser. E assim é que as palavras elas foram tendo modificações durante a evolução do tempo, e aí surge essa parte da linguagem, da comunicação, da informação, que é a semântica, assim como o espírito. Na época ainda não tínhamos conhecimentos profundamente de energia, então a energia que animava este ser que estava organizado nessa materialização dessa natureza eletromagnética, constituída e formada pelo pingo d'água, que é o sêmen, oriundo dessas 7 partes, no qual tínhamos uma parte subdividida nela, patenteando a nossa vida por termos perdido nosso corpo original, ao sairmos da unidade do mundo racional, descendo com essa planície racional e tendo o rebaixamento vibratório, essa energia fomos perdendo nossas virtudes, ou seja, a nossa vida, a nossa força, que foi se acumulando de início num ponto de luz fosco, prateado, que foi acumulando todas as virtudes desses habitantes, até ele chegar à sua extinção, de perder toda a sua força vital, e ficando só a essência da vida, que é eterna, e se transformando, porque nada se acaba e tudo se transforma de um estado de vida para o outro. E assim sendo, foi que aqueles habitantes, uns tantos que se extinguiram em cima do início da goma, que deu formação à água, com o calor desse ser que acumulou as nossas virtudes, que hoje chamamos de Sol, o grande criador e gerador, ele com o seu calor intercedendo sobre essa parte da planície, derreteu, virou um líquido gomoso que com o passar do tempo deu origem à água. Isso depois de muito tempo de mudança. E a outra parte que saiu dessa goma, dessa resina, a inteligência gerada dessa planície racional, que foi se deformando, se transformando, foi formando uma resina. Essa resina com o calor sofreu o processo de torrefação, e depois de uma carbonização, sendo carbonizada, magnetizada, e que constituiu exatamente o que hoje chamamos pela sua torrefação, pela sua queima, gerando cinza, que hoje chamamos de terra. Então, no estágio desse início de transformação, que foi dando formação à materialização desse campo eletromagnético de unidade, que era a inteligência desse campo vibratório que esses habitantes deformaram, constituiu a unidade, a dualidade, que foi a goma, a resina, que formou a água, a terra, a força eletromagnética, o dia e a noite, o sol e a lua. E aí a composição dual, que deu formação à multiplicidade de seres de vida, tudo isso composta do início da água, que foi formada da goma, e por isso até hoje somos constituídos, a nossa semente do nosso corpo que se extinguiu sobre o início dessa goma, está essa energia, que essas 3 forças energéticas, a energia racional, que é a energia vital, que era a consciência desses habitantes que se extinguiram sobre a goma e a resina, permaneceu em junção nessa extinção, fundindo-se com a energia dessa polaridade
derivada da goma e da resina que formou água e terra, formando a elétrico-magnética, e que daí que deu causa aos micróbios, vírus, para constituir, ressurgindo do chão, um corpo orgânico para vestir a vida do animal de origem superior, que somos nós, o animal racional. Mas a categoria é uma só, de bicho racional, dividida em duas classes, animal racional e animal irracional. Então a energia eletromagnética é, na realidade, o que chamamos outrora, da fase do pensamento, de espírito ou alma. Alma significa do latim, quer dizer ânimo, aí que vem a semântica, ânimo, animação, animal. Somos ânimos, animado por essas duas forças do chão, eletromagnética, que através da imaginação e do pensamento, que é a hipófise, através do nosso relógio regulador dessa máquina orgânica, que também é energia eletromagnética materializada e condensada, e que a energia vibratória é da animação, por isso que a água e a terra deu a formação, a materialização desse corpo, o fogo e o ar deu a animação desse corpo através dessas duas máquinas, que teve a sua função de transformar os fluidos dessa arca esférica, que denominamos de terra, através do fogo e do ar, animando o ser de origem superior, que tinha perdido seu corpo original, que subdividiu nessas 7 partes, que constituiu o animal racional. Aí vemos exatamente a encarnação dessas energias, por isso que a energia eletromagnética é encarnada, o sangue ela está na composição líquida, derivado dessa goma que derreteu e formou a água, e por isso ela se manifestou em forma de líquido, através do fogo que derreteu e o fogo que corre nas nossas veias, que é o sangue. Enquanto ele está alimentado por esse fogo vital da matéria, magnético e elétrico, oriundo do Sol, que é o grande gerador e criador dessa deformação, planejado por 7 arquitetos da natureza, que foram Marte, foi Mercúrio, Marte que é responsável pela materialização dessa energia, planejando toda a composição dentro da sua arte, de materializar essa energia nesse corpo orgânico, dentro de uma organização de órgãos, para a formação de um instrumento para receber a vida e conduzi-lo no seu processo de evolução através da transformação, e é esta a função da energia desse planejamento de Marte, através dessas duas máquinas feitas do chão, que é a imaginação e o pensamento, feito para energia magnética e elétrica, a nos animar. Por isso que nós somos animal de origem racional, o espírito, que na realidade é energia. Outrora não tínhamos conhecimento de energia ainda, era uma coisa enigmática, misteriosa e fenomenal. Então, estávamos em experiência, no processo de expansão, dentro desse plano, diria assim, espiritual, de experiência, de especulação, se espinhando, né, através dos espinhos dessa materialização, que achávamos que tínhamos espírito. E por isso que ainda em busca dessa religação com o divino, afirmávamos que vinha de Deus o divino Espírito Santo, o divino, que é exatamente esse supremo raciocínio, o espírito que era a energia do seu raciocínio superior, força geradora e criadora da vida, que está materializada na máquina do raciocínio santo, que era a pureza, a perfeição que está dentro de cada ser. E aí vem esta semântica perfeita e perfeitamente dentro dessa deformação, para fazer exatamente através dessa força da encarnação, da energia eletromagnética, que reconduz a essência da vida, materializada na máquina do raciocínio, que é o habitante do mundo racional, que perdeu a sua formação corpórea de massa cósmica e subdividiu nessas 7 partes do reino da vida, que é o Sol, a Lua, as estrelas, a água, a terra, os animais e vegetais, que aprendemos a sua origem, a sua formação fluídica, através exatamente do conhecimento de cultura racional. Interessante, já que falamos em semântica, chegamos à conclusão: fluido, energia, espírito e alma, essa base, esse quadrado, que estamos nos libertando dela e compreendendo através da consciência perfeita, divina, racional, que é o raciocínio, que tem a cultura racional como objetivo, esse despertar de consciência a nos esclarecer, porque fluido e energia
São dois nomes, quer dizer, diferentes aparentemente, para designar a mesma coisa, a mesma força, a mesma função de vida. Aí você vê, aí surge o que chamamos de semântica. A semântica é esse estado de compreensão que passamos a ter com a nossa evolução consciencial de pensamento desenvolvido para chegarmos a uma clareza de consciência racional e termos a solução da definição de todos esses mistérios, enigmas e fenômenos que nos envolvia, que envolvia a nossa natureza, a natureza que nos formou, nos gerou e nos criou, e como também a nossa origem verdadeira, que é a fonte da nossa vida verdadeira. Então, o racional superior, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho, que vestiu exatamente essa essência, essa energia superior desse habitante superior racional, que veio diretamente do mundo racional e que foi revestido na roupa de bronze e através da sua voz, também que é uma energia sonora, veio nos glorificar, nos despertar para esta realidade, para que pudéssemos, através da sua escrituração, nos conhecermos, sabermos quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos. Assim, essa energia superior a todas as energias, este raciocínio manifestado, gerado por esta energia divina, pura, limpa e perfeita, que na realidade é o racional superior, o raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, que veio nos esclarecer o que é o corpo fluídico ou um corpo de energia racional, deformado, e como ele pode se retirar aqui desse campo fluídico eletromagnético de materialização, de condensação, que aprisionou exatamente esse habitante que perdeu seu corpo original, subdividido nessas 7 partes, e que ficou só a sua essência, e que materializou-se nessa célula de natureza superior que denominamos de epífis. Epi, prefixo grego, que significa epi superior, fis natureza. Então, a célula de natureza superior, localizada no istmo do mesencéfalo, do cérebro humano, na parte mais alta, a qual os védicos, os orientais, chamam a coroa divina do ser humano, porque a hipófise é a coroa do chão que recebemos dessa materialização deformativa e degenerativa desses fluidos. Então, o objetivo do ditado do senhor Manuel Jacinto Coelho, que é esse raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, essa consciência suprema universal, manifestada na personalidade de Manuel Jacinto Coelho, que através do seu ditado, ele nos esclarece quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como vemos e para onde vamos, e como desmaterializar essa essência, essa divina energia que está materializada nesta célula denominada epífise, e assim que está aprisionada, presa a esse corpo orgânico, organizado por essas duas forças do chão, derivada da planície racional, que transformou-se nesse campo eletromagnético através do uso indevido do livre-arbítrio, que cometemos esse grave erro, criando essa lei universal da lei da gravidade, devido a esse grave erro ao transgredirmos as leis universal deste mundo superior. E assim ficamos perdidos por sermos o pivô dos causadores da deformação dessa planície racional, que resultou exatamente nessa dualidade que gerou toda esta multiplicidade. Então chegamos agora à fase do terceiro milênio, que é a fase de honra ao mérito do ser racional, que se extinguiu em cima do início da água e da terra, e que durante mais de 586 bilhões de anos sofreu um processo de lapidação, de preparação, domesticação, acabando com a sua rudez para chegar à fase da razão e ter a sua verdadeira definição na ligação com a energia racional, que é a energia da imunização racional. Por essa razão,
que o racional superior, o seu Manuel Jacinto Coelho, nos notifica que com o tempo deveríamos encontrar em nós mesmos a imunização racional por sermos esse centro astrológico que criamos toda essa deformação dentro desse universo de transformação, degeneração, de mudanças cíclicas, a qual estamos aprisionados e que agora chegou o momento de dissolver toda essa deformação através da ligação com essa energia que comanda a fase do terceiro milênio, a energia racional emanada desse raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, que é o racional superior, este ser que manifestou, materializando com muita maestria esta luz divina, providenciando essa materialização em forma de uma escrituração para nos cientificar e nos informar e nos dar o conhecimento da nossa verdadeira formação e nos religar ao nosso verdadeiro estado natural de vida eterna, fazendo esta ligação vibratória energética, restaurando o nosso equilíbrio através desse estudo divino que ele trouxe, providenciou e presenteou a todos nós. E assim, como disse, tudo é uma questão de semântica, pois o espírito e a alma, energia e reencarnação é uma coisa só. Tudo é uma questão relativa, porque a unidade deformou-se dentro dessa deformação, gerando a esquerda e a direita, daí deu consequência a multiplicidade formada pelo pensamento, por isso não existe certo nem errado, o ponto de vista é o ponto da questão, porque cada vez mais que se distancia da unidade, mais vai gerando a multiplicidade dessa dualidade que foi formada por esse campo elétrico e magnético. Assim, a vida do universo, neste planeta, existe graças à energia cósmica racional, que ao se distanciar da unidade, do seu campo vibratório, que é o mundo racional, esse meta-universo, ele foi tendo um rebaixamento vibratório e daí foi dando formação a outras composições de vida fluidicamente, e daí a razão da semântica do racional superior dizer que a planície racional sofreu processo de deformação e que os habitantes do mundo racional se deformaram em animal racional. Dentro dessa categoria, dividida em duas classes, animal racional e animal irracional. Assim sendo, todos nós, animais e plantas, somos energia pura que se transformou do seu estado natural de vibração e assim, dentro dessa deformação que tivemos, nos deformando nessas duas energias denominada elétrica e magnética, que passou a animar essa matéria orgânica em escala mais inferior de vibração. Essa energia que subdividiu em várias composições fluídicas, que deu constituição a essa arca esférica, que é constituída pelos fluidos arquidoféricos, derivado e deformado no processo transformativo e degenerativo dessa energia primordial, que é a energia racional, que chegou a esse estado de se condensar aqui no chão em forma de matéria e que agora chegou o momento dela voltar para o seu estado verdadeiro natural, pois o que chamamos de corpo é apenas uma pequena parte, diria assim, dessa energia que materializou-se e devido ao seu rebaixamento vibratório é que foi possível, de acordo com isso, Albert Einstein, através da grandeza da evolução iluminista do seu pensamento, da luz que ele alcançou, ele mostrou que a matéria é uma energia em estado de condensação e que a energia é a matéria em estado radiante ou irradiante. Quanto mais ela vai vibrando numa velocidade maior, a matéria vai se transformar. Por isso, você pegar um corpo de matéria, lançar no espaço numa velocidade acima de 300 mil quilômetros por segundo, esta matéria transforma-se em energia. E se você pegar a energia, reduzir sua velocidade, que é de 300 mil quilômetros por segundo, ela vai se condensando, ela vai tomando formação diferente do que era. Aí vem o estado de deformação, ela vai se deformando em um outro corpo de acordo com o estado vibratório quântico dela. Isso aí está hoje
confirmado o que é dito pelo racional superior, não só pelo Albert Einstein, como também pela física quântica, mostrando essa grande engenharia cósmica ou cosmológica que deu a formação da composição da matéria através da transformação da planície racional, que com a inteligência desse campo vibratório, a energia racional deu formação à goma, que foi o primeiro próton que foi constituído da transformação deformativa desse campo vibratório, devido à inteligência desse campo que era racional. Então a inteligência formou o primeiro átomo dentro desse choque atômico transformativo, degenerativo, vibratório da energia racional, da planície racional, que deu consequência a esse conjunto eletromagnético. Então ele formou o hidrogênio. Hidro é o prefixo grego, semanticamente falando, é hidrogênio. Hidro, água, goma. Gênio, inteligência. Então a inteligência dessa goma, que foi o primeiro estágio de transformação da energia racional para esse estado vibratório mais baixo, que é a força criadora primeiro do magnetismo, que é a dona de toda essa deformação, que condensou e materializou. E isso interagindo com as nossas energias que estava sendo acumulada inicialmente no foco de luz de início prateado, fosco, e que com o passar do tempo, devido durante essa descida, esse rebaixamento vibratório que ocorreu durante 21 eternidade, e cada eternidade está esclarecido pelo senhor Manuel Jacinto Coelho, que é o racional superior, na sua obra de cultura racional, contida nas páginas brilhantes dos seus livros Universo e Desencanto, dentro de uma linguagem simples, popular, usando de uma semântica natural, cósmica e transcendental, que transcende a capacidade mental do elétrico magnético, do pensamento e da imaginação. E por essa razão temos que ter assiduidade e atenção ao ler os livros desse ditado, deste raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, que colocou todas essas informações para conhecermos e sabermos como tudo isso se constituiu e se formou. Então, vemos que o Sol que é gerado, formado pelas nossas virtudes primordiais, a nossa vida, que dá causa a todas as vidas aqui no chão, nessa natureza condensada, materializada. O Sol é a fonte de energia cósmica. Então ele reúne toda a composição. Por essa razão, o Sol ele tem uma grande abundância do hidrogênio. O hidrogênio que no primeiro degrau para o segundo, ele deu composição através, saindo da sua inteligência, uma resina. Essa resina que se transformou com calor, em junção das virtudes nossas que estavam nela, um terceiro fluido inteligente, uma terceira energia inteligente, criadora, que foi o hélio, através do elétron, que era a inteligência da resina, que deu a composição da luz, e formando o hélio que com a sua inteligência formatou a descida de rebaixamento desse campo vibratório energético denominado planície racional, em forma de espiral, dando formação às galáxias, a toda essa estrutura do cosmos. Foi sobre a inteligência dessa composição fluídica no segundo estágio para o terceiro, que formou o hélio, fonte que diria assim, da junção da inteligência do hidrogênio com a composição da energia dos habitantes, e que deu formação a esse fluido, que ele formou o quarto fluido, que foi o lítio, que teve a inteligência de fazer naturalmente o processo de materialização das energias, que tomando uma formação de acordo com o rebaixamento na descida dessa planície, devido à interceptação feita pelos habitantes, uma força que os habitantes intercedeu sobre o núcleo desse campo vibratório, gerando a força centrípeta dos habitantes, que interceptando nessa centripetação, gerando uma centrifugação no núcleo central
desse campo vibratório que foi dando formação a esses fluidos, o fluido, como mostra o racional superior, que é a substância primordial da formação da vida humana e de todos os seres, como está bem. Mas você vê, tudo isso que eu falei, toda a questão de semântica. A semântica é a compreensão. Então o racional superior nos esclarece os fluidos dessa lição. Os fluidos é uma lição muito rica, profunda e elevada, onde o racional mostra os fluidos arquidoféricos, que são esses fluidos que, de acordo com que essa planície, esse campo vibratório que foi interceptado com a entrada desses tantos habitantes, que somos nós, que geramos esse processo involutivo desse campo vibratório, por ter sido um progresso irracional, por termos interceptado o movimento, o progresso evolutivo da inteligência desse campo, e por essa razão gerou essa goma que é fruto da inteligência dessa energia racional desse campo, que era uma vida própria, formou o primeiro átomo hidrogênio, que é um fluido arquidoférico, que formou o elétron, dando formação química, biológica, para gerar o hélio. O hélio gerou o lítio, que materializou o lítio, formou o berço, que foi dentro da resina, construindo um berço, uma forma para dar formação àqueles seres que no terceiro degrau para o quarto se extinguiram exatamente dentro dessa formatação. Então foi necessário um berço para reestruturar, porque vida eterna não se acaba, se transformou para um outro estado de vibração inferior. E por isso aí fomos animados por esse campo que estava sendo formado através dessa transformação deformativa e degenerativa. E aí ressurgimos do chão como um bicho qualquer, mas de origem superior, formando primeiro o esqueleto, através da composição ali do berílio, da condensação do lítio, que foi dentro da carbonização do carbono, estruturando toda essa formação. Eis porque isso que eu estou falando, paralelamente com a semântica do artifício, levando para essa cultura divina, racional, o racional superior de uma forma, num linguajar semântico transcendente, ele mostra tudo isso de uma forma bem simples e clara. Veja só a clareza de Manuel Jacinto Coelho ao ditar tudo isso que eu falei de uma forma bem clara, bem simples, para que todos entendam. Os fluidos arquidoféricos é que dão a substância do ser humano, é que fazem a união da harmonia do ser humano. O fluido da água, o fluido da terra, o fluido dos vegetais, o fluido dos animais, o fluido do sol, o fluido da lua e o fluido das estrelas, que são fluido das sementes desses 7 seres que são a causa e a origem do corpo humano. Fluido das sementes da terra, água, vegetais, animais e dos outros seres arquidoféricos é que dão vida à humanidade. Então pergunta-se, o que é fluido? Fluido é um ser vivo que dá o efeito e a causa da matéria, pois não há efeito sem causa. Eis a razão de se dizer que o fluido da vida, pois a vida sem o fluido não existiria. E por causa do fluido é que existe a vida. O fluido é o ser animador, é um ser animado constituído pela ação que dá origem às coisas. Vocês veem o vento? Não. Sentem-no? Não é poderosíssimo? Pois o vento é um fluido, é invisível, sente os seus efeitos, mas não os vê. E assim é o vento, sente o seu efeito, que é a vida, pois não existindo o vento, não existe a vida. Fica tudo morto, abafado e morre todo sufocado. Não há ar para respirar. Isto é fluido. Somente se vê o seu efeito, como se vê e sente o efeito do vento, que é a vida. O vento é o fluido, pois se não houver o vento,
Se não houver o ar, todos morrem asfixiados. O vento dá a vida e mantém a vida. É um ser invisível. Como assim são os outros fluidos das sementes dessas 7 partes que são a causa e a origem do corpo humano? Então perguntam o vivente: o que é fluido? É um ser que provém das sementes que produzem e organizam a vida e que, para não falar em fluidos, falam em semente. Todos os micróbios que compõem o ser humano foram feitos pelos fluidos. O micróbio é de origem do fluido e o fluido é o ser animador do micróbio. Existe o fluido magnético e o fluido elétrico. A eletricidade é o fluido que a pessoa sente, mas não vê, dá vida e tira a vida. Então, todos os seres têm o seu fluido. Porque se o micróbio existe, é porque existe a causa, que é o fluido. Se não existisse o fluido, não existiria o efeito dele, pois tudo vem do efeito fluídico, da ação eletrizante, que forma essa composição microbiana existente nessa bicheira, a que chamam de terra. Os fluidos dos seres são invisíveis, como o vento, como a eletricidade. Sentem os seus efeitos, mas não enxergam. O vento, a eletricidade e outros fluidos é que são a origem dos seres. O vento é um fluido que dá vida e mantém vidas. A eletricidade é um fluido que dá vida, compõe vida e gera vidas. Por tudo isso e por todos nascerem fluidicamente, por todos serem feitos de fluido, é que não tem estabilidade. O que é a força magnética? É um fluido que hipnotiza, magnetiza, por meio do fluido. Então tem o fluido mau e o fluido bom. Está aí a consequência da vida sulfúrica, dos seres sulfurentos, por ser originado dos fluidos, dessa condensação que compõe esta massa microbiana originada dos fluidos animadores chamado matéria. Portanto, se não fosse o fluido, não haveria micróbio. Se não houvesse micróbio, não existiria vida. Existem os fluidos das sementes, que são os micróbios, e dos micróbios a origem da formação do ser humano. O Sol tem o seu fluido, a Lua tem o seu fluido, as estrelas têm os seus fluidos, enfim, essas 7 partes que formam o mundo é que são a origem do conjunto da vida. Então, como são feitos esses fluidos? Como é feito o vento? Como é feita a eletricidade? Tudo é produto do conjunto elétrico e magnético que forma a origem e a causa dessa deformação. O antes do ser tudo isso e a origem de tudo isso. Aí entra o antes de ser o que eram. Então vamos chegar primeiro a conhecer e saber o que eram para ter conhecimento do que são. Olha só a grandeza deste homem, Manuel Jacinto Coelho, somente um raciocínio superior, todo raciocínio para dar todo esse esclarecimento numa linguagem bem simples, popular, micróbio, porque somos formados por pequenas vidas. A força geradora, então, como é fluido e energia, a mesma coisa. O que é energia? Força geradora de vida, criadora. Você vê a metodologia que o racional superior usa para nos esclarecer toda essa realidade. É quando ele mostra o carbonário, que é a origem de todos vocês. É uma vida diferente, inferior ao fluido, que é superior. Então, exato. Por que eu fiz isso para você? Você faz o que pensa, mas não pensa o que quer. Confirma que a força do fluido é superior a essa composição orgânica massificada chamada matéria. Então existe um comando, porque se você faz o que pensa, mas não pensa o que quer, então esses fluidos estão exatamente na natureza, que é esse conjunto das 7 partes do porquê assim somos, que comanda através dessa luz máquina formada do chão, imaginação e pensamento, através da intuição, que tu gera uma ação formada por essa energia, que é o fluido, para que possamos fazer. Porque se a gente fizesse só o que pensasse, e se quisesse pensar só o que quiser, e pensar só o que quisesse,
Então ninguém sofreria por não se conhecer, que sofrendo por ser comandado por esse fluido eletromagnético que é comandado por esse campo, essa natureza inferior eletromagnética que constituiu, elaborou toda essa arte nesse mundo de experiência e expansão que é o mundo espiritual. É interessante, muito importante, aí você vê esta semântica usada, porque como eu falei, na realidade a semântica é a compreensão, e por isso que o racional superior, nessa cultura de união, no verso de razão que é racional, por isso que é universo em desencanto, porque ele veio unir os versos que estava subdividido dentro dessa deformação gerada e formada por esses fluidos que intuíram essa ação no nosso relógio, que é a nossa cabeça, que através da imaginação, que teve a função de fazer a transformação desses fluidos em forma de um artifício, que é a cultura, a filosofia, as religiões, as doutrinas, tudo isso é a materialização da intuição, dessa força intuída, gerando esta ação planejada por esses 7 habitantes do astral superior, Marte, responsável pela matéria, Mercúrio, que no arquétipo da mitologia Hermes Trismegisto, que na realidade o Mercúrio ele está ligado a essas 3 máquinas, quer dizer, ele desenvolveu a máquina da imaginação e do pensamento através da intelectualização para chegarmos à razão, que é o habitante do mundo racional, onde tem toda a solução de todos os mistérios, enigmas e fenômenos. Por isso que Hermes Trismegisto escreveu com a ponta de diamante na tábua de esmeralda todo o tratado do sistema solar, esclarecendo todo o sistema, mostrando que o Sol era o seu pai e a Lua era a sua mãe, e que o mundo universal estava aqui, que é o mundo racional, está dentro de cada um de nós, que é a máquina do raciocínio. Veja só como o racional superior, ao nos notificar nos 21 livros da obra fundamental básica para encontrarmos em nós mesmos a imunização racional, nas primeiras páginas nos notifica logo, nota do responsável, ao dizer, por sermos um centro astrológico, é que com o tempo deveríamos encontrar em nós mesmos a imunização racional. E nela o porta-voz da verdade das verdades, que é o racional superior, por sermos feitos por essa natureza e dependendo dessa natureza racional, que deformou-se a natureza racional, a energia, a inteligência da planície racional, que formou esse corpo, esse templo. Por isso que Jesus amado, o Salvador histórico, não estou falando do religioso histórico, ele disse, o reino de Deus está dentro de cada um de vocês. Buscai o reino de Deus dentro de vocês. Porque só a verdade vos libertará, e não poderá testar a verdade quem não se conhecer, quem não souber quem é, de onde veio, como veio, por que veio a ficar como está, para onde vai e como vai. Então essas palavras de Jesus foram exatamente suprimidas por interesses de alguns espertos que formaram as religiões em nome dele e deturpando a palavra do homem. Por isso ele diz, ele foi assassinado, ele não morreu para salvar ninguém. A morte dele foi quando ele vestiu o corpo de matéria, então ele morreu para a vida eterna, mas ressuscitou no 3º dia, que é a ressurreição no 3º milênio, o raciocínio. Por isso que ele diz, eu e o Pai somos um só, raciocínio é racional, racional é raciocínio. Então, o racional superior é essa energia divina, é o divino Espírito Santo. Por que divino? Na semântica, nós estávamos ainda, diria assim, infante, éramos infantis, estávamos no jardim da infância, não sabíamos o que era energia. E por não sabermos o que era energia, e que essa consciência divina, essa força criadora e geradora dessa energia superior, que é a energia superior a todas as energias, pura, limpa e perfeita, era exatamente o divino Espírito Santo. Veja só esta realidade. Então nós não sabíamos o que era um corpo de energia racional. E por essa razão, que no 3º milênio, que é a fase da ressurreição da humanidade, a esperança de todos aqueles que aguardavam a volta do Messias JC está realizada de forma racional, com a volta do racional superior, a chegada do racional superior,
o raciocínio superior, todo o raciocínio do universo, no dia 30 de dezembro de 1903, que iniciou a fase da ressurreição de toda a humanidade e que foi confirmada no dia 4 de outubro de 1935, terminando assim a fase do animal racional. Então, salve, salve Benedita Pereira, salve minha querida amiga, grato pelas suas palavras, Carmen Bright Lima, salve, grato, salve Aurenita, salve Valéria Sampaio, salve, salve professora Helenita, Lourdes Correia, saudações racionais a você também, minha nobre querida. Tá até em dúvida, eu vi, parabéns para você, né? Se eu estiver errado, se for seu aniversário, meus parabéns, viu, Lourdes Correia, grande guerreira, divulgadora, está em Portugal, a Lourdes Correia. Depois eu vou me certificar e certificar para lhe parabenizar, ok, Lourdinha? Mas de antemão, lhe parabenizo pela sua persistência no seu trabalho de divulgação da cultura racional. Carmen Bright também, meus parabéns. Parabéns a todos que nos acompanham. Pois então, a realidade é essa, meus amigos, que a verdade está em nossas mãos. Devemos fazer uso e fruto de forma bem racional, porque como o racional superior vem nos esclarecendo dentro dessa realidade, mostrando o Sol é a fonte de toda essa energia cósmica. Por quê? É a fonte porque nele, nesse grande irmão, está a nossa energia, está nossas virtudes, a nossa vida. Por isso que ele é a fonte da vida aqui na Terra, onde nele encontra nossas virtudes puras e perfeitas, que é essa vida de pureza, essa energia pura, essa força que os habitantes perderam quando os seus corpos chegaram à extinção em cima do início da matéria, da goma e da resina, que deu formação a água e a terra, que gerou o homem e a mulher, e também criou os machos e a fêmea, quando esse habitante entrou em curto-circuito, e daí não teve mais condições de compor a formação do vírus racionais, através dessa energia fecundadora do universo, que é a energia racional. Então, a energia da planície chegou totalmente a deformar em eletromagnético, formando essa natureza eletromagnética, e dentro dessa natureza criou esse artifício que deu formação a esse mundo das experiências da expulsão eletromagnética, por ter já concluído toda a deformação planejada por esses habitantes do astral superior. E assim, a nossa virtude de vida pura e perfeita, que é a energia racional, do nosso corpo original de massa cósmica, que perdemos, e demos formação a esse grande ser do universo, que é o Sol, essa fonte de energia, de vida cósmica, e que através das nossas virtudes ele permite a vida aqui dentro desse mundo de experiência e expansão, onde estamos sendo animados por esse campo que ele criou, eletromagnético. Ele é o Sol, a Lua é a força reguladora desse campo. Por isso que dentro da hierarquia da deformação da planície racional, em primeiro lugar está o astral superior, que são os nossos irmãos que paralisaram o seu progresso quando perceberam que não tinha mais contato com a unidade, que é o mundo racional, que essa parte deslocou e não tinha mais condições de regressar. Esses habitantes, uns tantos que entraram conosco, então paralisaram. Então eles se deformaram nessa categoria superior, nesse campo mediador consciente. Por essa razão é que os habitantes desse campo foram encarregados 7 habitantes, que são os planetas. Dentro da astrologia, os planetas são os planejadores de vida. Por isso esses 7 planetas são os planetas pessoais, da personalidade, que dá constituição a formação de personagem, porque foram eles os planejadores e criadores da formação desse aparelho de instrumento de inteligência que denominamos de animal racional, para que pudesse alcançar o grau de honra pela transformação e evolução feita pelas lapidações desse artifício, e chegasse a conhecer a nossa razão de ser. Por isso que Marte criou o corpo orgânico, organizou com a força e a geração do Criador, que é o Sol da vida. O Sol, ele é responsável para dar a identidade do animal racional,
ele que materializa no sétimo dia, após as 7 partes, formado por esses 7 arquitetos, o corpo dos artistas que somos nós. Aí o Sol no sétimo dia da constituição e materialização a nossa personalidade, que é a máquina do raciocínio, o habitante do mundo racional, que está materializado na célula pineal. Então a formação da célula pineal é no sétimo dia, por isso que diz que Deus fez o homem em 7 dias, né? Primeiro dia é formada a matéria pelo o habitante do astral superior que acompanhou e deu a composição da materialização através do lítio, emanado exatamente do ferro, da composição ferrosa magnética gerada por esse habitante do astral superior, Marte, que dá a ação para a materialização da formação dos órgãos da organização, e Vênus, a luz, para que desenvolva através da intelectualização, da inteligência, dessa energia gerada por Mercúrio, que é responsável pela intelectualidade, pela produção dos hormônios, da serotonina, que a pineal, essa energia racional, condensa e comanda a organização desse corpo orgânico, que é o corpo material, constituído e formado por 73 trilhões de células, que condensa e materializa através da formação da energia elétrica e magnética. Então, a energia vital é oriunda do Sol, que dá a nossa identidade, e que, por ter terminado a fase do animal racional, ele também parou de dar essa formação. Ou a pessoa agora desenvolve o raciocínio e se liga à energia racional para continuar com a sua vida e religar-se ao mundo racional e voltar quando terminar o seu tempo de matéria aqui nessa matéria orgânica. Senão ele vai seguindo a lei do rebaixamento vibratório, que é a lei da transformação degenerativa e deformativa, passando para a categoria inferior, que se encontra no progresso no regresso. O progresso está indo ao regresso, que é a irracionalidade que principiou quando entramos para a parte não pronta para o progresso. Então, assim, vem exatamente, aí vem Saturno, esse Comodoro Sideral, que planejou desde o momento do primeiro degrau até esse exato momento o tempo e o espaço da nossa evolução, preparando o nosso amadurecimento através da lapidação, nos dando trabalho, esse trabalho nos domesticando, nos amansando. Por isso que o Saturno é responsável pelo karma, responsável pelo trabalho, pela responsabilidade, pela ordem, e é o Crono, senhor do tempo. Aí vem Júpiter, que é o senhor do conhecimento do artifício, que expandiu a capacidade intelectual do animal de origem racional livre e pensador, de se expandir nesse mundo da experiência, que é o mundo espiritual, para exatamente buscar uma religação com o alto, com o mundo natural. E aí vem Netuno, que intuiu uma ação desenvolvendo a espiritualidade do ser, buscando aí as mistificações, as experiências, as transcendências, a telepatia, essas coisas. Aí vem Plutão. Plutão é o grande transformador, o senhor da morte, que tem a força de transformar um corpo de vida para o outro e criando todos os mistérios, enigmas e fenômenos. E aí estava constituído através desses 7 personagens a criação das 7 partes do Porquê Assim Somos, que construiu esses arquitetos, esses artistas que somos nós, que demos causa e consequência a essa arca esférica, e o Noé viveram sem nos conhecermos. A arca de Noé, que navega nesse grande oceano de fluidos, de energia, nesse espaço sideral, em busca do porto seguro, que é o nosso mundo natural, nosso mundo de origem. Então chegou o momento, a fase da ressurreição de toda a humanidade, na fase do 3º milênio, que é se ligar à energia racional. Então por isso que podemos dizer que o Sol é uma usina que possui imensa quantidade de energia em seu núcleo. Lá está nossas virtudes, a nossa essência, que deu formação e composição a todos esses fluidos arquidoféricos, que formou essa arca esférica, que é a Terra, com essa categoria de bicho racional dividida em 2 classes, animal racional e animal irracional. Por isso que dentro dessa arca de Noé, o Noé, todos vivendo desconhecidos de si mesmo, sofrendo sem saber por que sofre, morrendo sem saber por que morre. Esse é o grande nó, que é
viver desconhecido de si mesmo, navegando dentro dessa arca esférica, que é a Terra, onde navega dentro dela um casal de cada bicho. Caim e Abel, essas duas forças magnética e elétrica que matou o bem, o mal, que era o habitante da planície racional, que nós interceptamos e que deformou-se nessa dualidade. Adão e Eva vêm exatamente de Adão, formação e origem da goma, que deu formação ao homem, e resina, que deu origem a Eva, que é a terra, que foi oriunda de uma parte que saiu da goma, e por isso é dito dentro desse mito que Eva foi feita da costela de Adão. É uma parte, já que costela vem do aramaico, que quer dizer célula. E o aramaico foi a língua do primeiro alfabeto que a humanidade recebeu do astral superior, dado pela natureza divina, que é o alfabeto de astrologia, esse alfabeto que nos guiava, nos orientava para voltarmos ao porto seguro, que era o mundo racional, e que, por mais uma vez, fazendo um uso indevido do livre-arbítrio, desvirtuamos esse alfabeto, dando expansão à nossa vontade, e criamos esse alfabeto artificial. Aí foi o Noé. O Noé criou esse artifício total, que é a cultura artificial, onde todos passaram a não se entenderem, e daí veio a grande Torre de Babel. A Torre de Babel, cada um seguindo a sua versão, a sua compreensão. Por isso não existe certo nem errado, do ponto de vista ponto da questão, porque o pensamento ele não foi feito para solucionar, nem tampouco para fazer a união. Foi feito para discordar, para lapidar, para preparar e assim amansar, domesticar o animal de origem racional. E por hoje vamos ficando por aqui, né? Que o assunto é rico e a gente vai se empolga com essa grandeza da cultura racional, que o raciocínio tem explicação básica, lógica, provada e comprovada para todos os mistérios, enigmas e fenômenos. Por isso que a cultura racional não existe mistério, não existe fenômeno, não existe enigma, não existe embusteirismo, não existe mistificação, porque é a razão do ser, é a razão verdadeira por ser a luz divina nos providenciando o saber real e verdadeiro para nos conhecermos. Quem se conhece vive em harmonia consigo, por encontrar dentro de si o reino de Deus, que é o raciocínio, que é essa essência divina. Por isso que Manuel Jacinto Coelho é a roupa que vestiu a essência deste ser supremo, divino, que nós reconhecemos como o raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, que é o racional superior. Manuel Jacinto Coelho era o tu, o eu dele é o racional superior, que é a essência desse corpo de energia superior a todos os corpos de energias, o raciocínio superior a todos os raciocínios, essa energia superior a todas as energias pura, limpa e perfeita, que manifestou-se na consciência deste brasileiro, deste cidadão verdadeiro, deste verdadeiro homem, que é Manuel Jacinto Coelho, que com o seu infinito amor e sua bondade e sua divina sabedoria, essa luz divina que ele trouxe do mundo racional e que transformou, materializando, transcodificando nessa grande escrituração denominada cultura racional, que é essa cultura transcendental que transcende a todos os conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, doutrinários, sem atacar, sem ofender, sem humilhar ponto de vista nenhum, mas sim fazendo a união no verso de razão verdadeiro, com amor e compreensão, com o verdadeiro carinho divino universal de Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso que Manuel é Deus no meio de nós, Deus conosco e Deus convosco. Manuel quer dizer raciocínio, raciocínio é racional, racional é raciocínio. Eu e o Pai somos um só, porque quem é racional está ligado ao Pai, que é o racional superior, a autoridade máxima do ser universal, que é esse supremo raciocínio que nos trouxe a luz divina para despertarmos a nossa consciência verdadeira que estava adormecida na célula pineal. Então chegou o momento, é aqui, agora, o momento é esse, e fazemos por onde? Para isso temos que estudar de si, respeitando, obedecendo os ensinamentos transmitidos
por esse habitante do mundo superior, que é o racional superior, que vestiu a roupa da cor de bronze para nos glorificar com a sua voz celestial através do ditado que está contido nas páginas brilhantes dos seus livros Universo de Desencanto, nos provando e comprovando quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos. Então faça como São Tomé. Estude a cultura racional lendo com atenção e assiduidade os livros Universo de Desencanto, para você ter a certeza verdadeira de que Deus verdadeiro está na Terra a nos ensinar o caminho de volta à eternidade, que é o mundo racional. Primeiro temos que caminhar para dentro de nós mesmos, conhecer o reino de Deus que está dentro de nós mesmos, para nos reconectar com o mundo divino universal que aqui está, que é o mundo racional. Então salve a todos, luz, paz e amor. Deixa aqui meu abraço, Marco Ruiz, salve, salve meu irmão, grato aí pela sua participação. Fica aqui meu abraço para o Marco Ruiz, né? Aí nos acompanhando através dessa transmissão. Carmen Bright e Benedita, também fica aqui o nosso abraço e salve, luz, paz e amor a todos e até a próxima transmissão. Fui!